Vamos com o destaque internacional agora. Vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio. O Irã descreveu a proposta de paz que entregou aos Estados Unidos como legítima e generosa, depois que Donald Trump disse que o plano era totalmente inaceitável. O nosso analista de internacional, Américo Martins, já em contato aqui com a gente, vai trazer mais informações sobre as várias declarações que temos até aqui com relação a esse plano de paz. Diante do que diz Trump, diante do que diz as autoridades iranianas, Américo, o que temos até aqui é um conflito sem perspectivas de fim. Bom dia para você. Exatamente, Carol. Muito bom dia para você, uma ótima semana para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia. A gente tem um verdadeiro impasse nessas negociações, Carol, e a distância é enorme entre as posições dos Estados Unidos e do Irã. Isso pode ser medido justamente pelas palavras que estão sendo usadas pelos dois lados para descrever a proposta que foi feita pelo Irã. O presidente dos Estados Unidos disse que é uma proposta inaceitável, que os Estados Unidos não têm a menor condição de aceitar o que o Irã propôs para o final da guerra. Pelo seu lado, o governo iraniano, através do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, disse que era uma proposta generosa para resolver de uma vez essa guerra. Então, entre o inaceitável e o generoso, tem uma distância enorme que mostra aí que nenhum dos dois lados está fazendo as concessões que o outro espera. E por que nós chegamos neste ponto, Carol? Porque no campo de batalha não ficou claro quem foi o vencedor do conflito. Claro, os Estados Unidos e Israel, do ponto de vista estritamente militar, tradicional, conseguiram muitas vitórias, conseguiram eliminar muitos líderes do Irã, atingiram muitos alvos militares iranianos, destruíram uma boa parte do sistema de defesa do Irã, boa parte da sua força aérea, da marinha. O presidente dos Estados Unidos vive batendo nessa tecla, o presidente Trump dizendo que não existe mais uma marinha iraniana e nem uma força aérea iraniana. Mas o Irã também conseguiu vitórias importantes. Em primeiro lugar, o regime, a ditadura iraniana, continua mandando no país. Eles bloquearam efetivamente um bloqueio que continua existindo no Estreito de Hormuz. E eles continuam ameaçando também Estados Unidos e Israel, mesmo não tendo mais a marinha ou a força aérea da forma como eles tinham anteriormente. Eles usaram a guerra assimétrica, uma forma de utilizar armas muito mais leves e muito mais baratas, inclusive, para desafiar o poderio dos Estados Unidos e de Israel. E nesse impasse, nesse empate praticamente entre os dois lados, a gente não teve ali um lado que possa impor a sua vontade contra o outro nas negociações. E por isso a gente tem essa distância enorme. O que é essa proposta do Irã, que o Irã diz que é generosa e os Estados Unidos dizem que é inaceitável? O que essa proposta dizia? Ela falava no fim imediato da guerra, em todas as frentes, incluindo especialmente o Líbano, onde o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah é muito frágil e a gente está vendo violações dos dois lados desse cessar-fogo praticamente todos os dias. O Irã também pediu indenizações pela guerra, pediu para ser reconhecida a sua soberania sobre o Estreito de Hormuz, onde eles pretendem, por exemplo, cobrar pedágios, e não esclareceu o ponto principal desse caso para os Estados Unidos, que é o que fazer com os mais de 400 quilos de urânio enriquecido que continuam nas mãos dos ayatolás e que poderia no futuro ser transformado no material para uma bomba atômica. Esse é o ponto principal. E por que o Irã não tocou nisso? O presidente Donald Trump diz que é uma proposta inaceitável. E o que vai acontecer a partir de agora, Carol? Nós vamos ter que ver com muita atenção como o presidente Donald Trump vai se posicionar. Até aqui, ele vinha falando que era muito próximo o dia em que iria acabar a guerra, que as negociações estavam avançando rapidamente e que o Irã teria que ceder. Se ele continuar nessa linha, isso vai nos mostrar que algum sinal ele está recebendo nas negociações com o Irã, apesar de considerar essas propostas públicas que foram colocadas pelo Irã
como inaceitáveis. Agora, se ele mudar de tom, se ele parar de dizer que nós estamos chegando perto de um acordo, que o Irã precisa ceder a qualquer custo, talvez seja um sinal de que essas negociações realmente chegaram ao impasse e isso vai colocar mais pressão sobre esse cessar-fogo. Um cessar-fogo que até aqui vem sendo mais ou menos respeitado, apesar de muitas escaramuças entre os dois lados, especialmente na semana passada, quando a Marinha do Irã e a Marinha dos Estados Unidos trocaram, inclusive, disparos de mísseis. Apesar das tensões da semana passada, o cessar-fogo vem sendo, de certa forma, mantido. A partir de agora, a gente entra numa outra fase, porque a gente já teve várias propostas do Irã, os Estados Unidos não aceitaram nenhuma dessas propostas e agora a gente vai precisar ler os sinais que vêm de Washington. Se o presidente Donald Trump continuar insistindo que existe a possibilidade de um acordo, é porque ele muito provavelmente está recebendo algum sinal disso. Se ele mudar de tom, talvez isso coloque em risco o próprio cessar-fogo. Carol.